prazer, eu sou Felipe Algoritsim e vou estar apresentando aqui para vocês a última aula do Guia Jurídico e Financeiro. Nessa aula eu vou estar falando um pouquinho sobre distratos, permuta e cessão de direitos aquisitivos. Três modalidades que podem aparecer para você quando você está lidando com o comprador ou vendedor. São situações atípicas, mas é importante você ter conhecimento para poder saber ajudar o seu cliente na hora quando for preciso. O distrato, ele é um contrato, que dá fim à promessa de compra e venda. Ele encerra o que foi acordado no início, através de um acordo entre as duas partes. Tá? Então, isso aqui que é muito importante. O distrato é todas as partes concordam em finalizar o processo, da compra e venda, encerrar e não seguir com a concretização. Tá? Então, geralmente, você formaliza o fim, colocando termos e condições, que seriam a devolução do dinheiro, prazo, e como ficaria tudo isso. Quais são as etapas do distrato? Primeiro, todas as partes concordar em fazer o distrato, todo mundo concorda que não tem como mais seguir com a compra e venda do imóvel. Você faz a negociação de como vai ser a devolução de valores, multas, prazos, o que vai ficar, então cada negociação vai ser diferente. Você documenta isso em um contrato e aí você formaliza através da assinatura e aí você executa, o PIX, a transferência, enfim, o que foi acordado ali dentro dos prazos estipulados. Tá? Então, assim que você faz o distrato, sempre começando pela concordância de não seguir com todas as partes. Isso é importante, porque o distrato ele é um acordo entre as partes de não querer seguir. Tá? Não é uma desistência, não vai dar para seguir por causa disso, que a gente concorda em desfazer o negócio de uma forma amigável, e esse vai ser as resoluções, os termos para que isso aconteça, e você documenta isso. Diferente de uma rescisão, tá? Ou da lei de arras, que uma das partes desiste. Tá? Então, quando o vendedor desiste de comprar e está tudo ok, aplica a lei de arras que está no contrato. Se o comprador desiste de comprar, aplica a lei de arras que está no contrato. Tá? Mas o distrato é diferente. Tá? Geralmente o distrato aparece como, por exemplo, tem um problema da documentação do imóvel. Tá? Você assinou uma promessa, está vendo a documentação, viu que é um empresário, tem uma dívida milionária, e você falou, olha, essa dívida está começando aí em cima do patrimônio dessa pessoa, e esse patrimônio está sendo afetado, então existe o risco para você, comprador, melhor não seguir. Tá? Não é uma desistência do vendedor, e também é uma desistência do comprador. Tá? O comprador não está desistindo de comprar porque está tudo ok. Está desistindo de comprar porque existe o risco de ele perder o imóvel, porque o trabalho foi feito pelo corretor de examinar muito bem a documentação. Tá? Então aí é feito o distrato, e tanto que existe esse processo, pode haver discussão, mas existe o risco. E ideal, nessas situações, você, quando for fazer o distrato, combinar com o comprador que o valor seja pago a você, corretor, por ter feito esse trabalho investigativo. Se o comprador aceitar, ok, beleza, mas sim, você vai tentar resolver isso da melhor forma se o comprador aceitar pagar uma parte para você. Então, isso é importante ter. Tá? Outras situações que podem acontecer é quando tem problema na engenharia do financiamento. Então, uma área extra poluída, uma área que eu já vi, o imóvel tem risco de desmoronamento, pode ser alguma coisa, um apartamento que aí dentro do condomínio tem um quadro de luz muito deteriorado, e são coisas que acabam fugindo tanto do comprador como do vendedor, alguns vícios ocultos. Então, isso não aprova a engenharia, não aprovando a engenharia, não tem como seguir a compra e venda, ou é muito inferior do acordado da compra e venda. Mesmo que haja justificativas que aquele imóvel vale aquele valor, às vezes o engenheiro não concorda e aí não tem como. Tá? Nesse caso, não é culpa do vendedor, nem do comprador e nem do corretor. Geralmente aqui é difícil que você, corretor, receber algum valor, o negócio é desfeito. Tá? A dica que eu dou é colocar que o dinheiro da engenharia não vai ser devolvido por você, corretor. Tá? Tenta você ficar fora disso, tá? Você não ser prejudicado. Você não ganha, mas tente evitar você ser prejudicado. Aqui é uma dica. Tá? Ou demora a liberação do crédito. Tá? Você fez tudo, Caixa está acontecendo isso, às vezes, no limite, 1, 2, 3, 4, 5 meses no limite de contrato, tipo assim, não tem como mais, a gente está aqui quase meio ano, vamos fazer o distrato, o corretor não ganha, novamente, tenta só colocar no contrato que caso chegue a essa situação
e foi pago a engenharia, foi paga a documentação, não cabe você, corretor, devolver esses valores, tá? Você não ganha nada, mas também você não perde nada, tá? Então, às vezes você está pensando só no que ganhar, e você esquece que, opa, eu posso perder aqui porque as partes podem falar que eu fiz o negócio errado e querem que eu pague. Então, assim, você não só trabalha, como você tem que pagar por isso, tá? Então, cuidado, tá? Pensar também nos lados positivos que podem fazer. Entendendo agora o destaque já para a cessão de direitos aquisitivos. Cessão de direitos aquisitivos é quando uma parte ela ganha o direito de comprar aquele imóvel futuro, né? E uma parte cede esse direito para outras partes. Então, você tem o cedente e o cessionário, né? E o novo comprador passa a ter a obrigação de fechar aquele contrato original e ele pode ter uma obrigação separada com quem cedeu, tá? Então, assim funciona a cessão de direitos aquisitivos, tá? Onde que é mais utilizado, que eu já vi, tá? Assim, imóveis na banca ou loteamentos que ainda não estão prontos para entrega, o comprador não consegue terminar de pagar a incorporadora, ou a construtora, ou a loteadora, e aí um novo comprador faz uma cessão de direitos aquisitivos. Ele compra o direito de terminar de pagar aquele imóvel e ele que vai fazer, que vai ficar com o imóvel após a entrega das chaves, e ele vai ressarcir, né, aquele primeiro potencial comprador, tá? Promessa de compra e venda, então faz uma promessa, não consegue finalizar ela, não consegue fazer o último pagamento, você pode ceder esse direito de compra e venda para uma outra pessoa também, tá? Às vezes investidores fazem isso, eles compram e ainda vendem o imóvel que eles compraram através de uma cessão de direitos, tá? Então, às vezes, flippers, pessoas que compram, reformar e vender, podem fazer isso. Eles vão vender para você a cessão de direitos daquele imóvel que ele comprou, que ainda está reformando, terminando a reforma, né? E tem um último pagamento para daqui a 90, 120, 150 dias, tá? Contrato de gavetas, mas cuidado, não recomendo fazer contrato de gavetas. Essa sessão de direitos fica muito enrolado, não atrelaria meu nome a isso, tá? Mas onde você pode ver. E parcelamento direto com o vendedor, tá? Geralmente um comprador parcela direto, não consegue mais pagar as parcelas, não envolve banco, tá? E aí você faz uma sessão de direitos aquisitivos. O banco não aceita, tá? Sessão de direitos aquisitivos. Quando é banco, tá? Você tem que fazer um interveniente quitante. Você precisa quitar o financiamento para depois fazer a aquisição. Tá? Um banco ele não vai ceder o direito para outra pessoa, né? Você precisa fazer um crédito, quitar o crédito daquela pessoa e aí você passa no formador, tá? Então, com o banco, tá? É um interveniente quitante, tá? Não é cessão de direitos aquisitivos. Tá? Então, o que transfere não é a propriedade, é o direito de comprar aquela propriedade. Então, é importante que, mesmo fazendo cessão de direitos aquisitivos, é a sua responsabilidade terminar e regularizar a compra e venda. Então, você vai ter que pagar o ITBI, registro e escritura, tá? Então, você vai ter que finalizar e você vai ser o novo, né, proprietário daquele imóvel, então é importante explicar isso muito bem para o comprador. Permuta. A permuta é difícil acontecer, quando acontece, bom entender. A permuta é quando você troca um imóvel pelo outro. Tá? Praticamente eu estou dando esse imóvel e a outra pessoa está dando aquele e existe um acordo entre essa troca. Tá? Existem dois tipos de permuta. Existe a permuta pura, que um imóvel vale 500 mil, o outro vale 500 mil, se troca, ok, mesmo valor. E a permuta contorna. O imóvel vale 500, outro imóvel vale 700, você troca os imóveis por 500 e uma parte paga 200 mil de diferença. Tem a torna, tá? Tem um valor adicional pago aí com recursos próprios, financiamento, consórcio, enfim. Qualquer outro tipo de valor que não seja aquele imóvel. Como é que é o processo de permuta? Tá? É uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda, tá? Mas são duas compra e vendas. Tá? Então são duas escrituras, dois ITBIs, dois registros. Tá? Então é importante ter isso em mente. Tá? Então você vai seguir dois processos em paralelos. Tá? O imóvel financiado não pode ser permutado, então você precisa quitar o financiamento para poder fazer a permuta. Então, assim, pode fazer a permuta com financiamento? Pode, mas precisa quitar. Tá? O banco não aceita trocar imóvel. Tá? Ele não faz isso. Tá? Muito parecido com cessão de direito executivo. Tem que fazer ou um interveniente quitante, tá? A torna pode quitar o financiamento, tá? Mas não pode troca de imóvel. Esse crédito passa a valer para o outro. Não existe isso. Tá?
E atenção a posse e prazo, tá? Então, assim, eu gosto de assinar a permuta ou no mesmo dia ou na mesma semana, tá? Então, assim, mesmo que um processo tenha ido muito mais rápido de uma vez, o outro ainda está mais lento, espero o outro ficar próximo de assinar a escritura e faz os dois ao mesmo tempo, paga o TBI ao mesmo tempo, tá? Não faz muitos encaixar, porque se der algum problema é muito difícil de desfazer, tá? Então, permuta, você tem que seguir o mesmo ritmo e fazer tudo dentro da mesma semana e ter no mesmo dia. Geralmente, quando imóvel é na mesma região, mesmo dia, porque é o mesmo cartório. Quando imóveis são diferentes, regiões diferentes, por exemplo, uma casa de verão, uma casa veraneia e um apartamento na cidade, aí geralmente vai estar na mesma semana, na segunda, na sexta, na terça, na quinta, enfim, que seja, mas que já é difícil, né? Você não consegue estar em duas regiões ao mesmo tempo. Né? Então, essa aqui vai a minha dica. Tá? Qual é a regra da torna e contabilidade? Tá? Quando é pura, não tem ganho de capital, você está trocando o imóvel pelo mesmo valor, tá? Então você acaba ficando com aquele mesmo valor de ativo, tá? Quando existe a torna, o ganho de capital é pago sobre a torna. Então, eu vendi por 700 mil, tenho 500 mil de imóvel, ganhei 200 mil, eu pago o ganho de capital sobre os 200 mil, tá? Então, é praticamente assim que vai ser feito o ganho de capital. Um ponto de atenção é que, quando a torna for maior que 50%, a operação pode perder caráter de permuta, tá? Tanto o cartório quanto a Receita podem reclassificar a compra como dação parcial em pagamento. Tá? E aí pode mudar um pouco o IR, tá? Que não vai considerar o valor do imóvel, mas ele vai considerar o valor total da compra e o valor daquele imóvel no imposto de renda. Tá? E aí você pode ter que pagar 15% a mais, tá? Sobre a diferença do imposto de renda, do valor da compra e venda, não considerando permuta, tá? Porque já é considerada uma dação parcial em pagamento. Tá? E aí no cartório também outros tipos de contratos, tá? Então pode ser outros valores. Então, quando a torna for maior que 50%, prestar uma pouquinho de atenção que pode configurar um pouquinho, vai mudar um pouco a regra contábil e um pouco a regra na escritura, tá? E o custo de registros, tá? Mas, enfim, geralmente a torna tende a ser menor, tá? Então só um pouquinho de atenção, né, quando isso aparecer. Comissão na permuta, terminar com a melhor parte, tá? São duas operações simultâneas, 2 em 1, né? Então, você pode tentar cobrar duas comissões, muitas vezes vai ser difícil, geralmente eu tento fechar em 1,5, tá? Eu acho justo, tá? Se fechar muito, fecha em uma comissão, menos que uma comissão, ok, mas assim, é muito trabalho, tá? São dois processos ao mesmo tempo. Quem paga? Quando é do mesmo valor, divide, né? Cada um paga metade da comissão, porque é justo, tá? Geralmente. Quando tem torna, geralmente proporcional ao valor de cada imóvel. Quem paga a comissão é o vendedor. Então, se eu vendi por 700 mil e o outro vendeu por 300 mil, 70% de quem vendeu 700 mil, 30% de quem vendeu 300 mil, porque o valor total da operação foi de 1 milhão. Tá? É proporcional ao valor da venda do imóvel, do valor do imóvel que você vendeu. Tá? Isso acaba ficando mais justo. Assim, aqui são ideias e sugestões, tá? Não existe nenhum lugar que dita a regra para isso, da comissão da permuta, mas são ideias que você possa negociar tanto com o vendedor como com o comprador, tá? Quer dizer, com os permutantes. Ambos são vendedores e ambos são compradores, tá? Desculpa. Então pode negociar com os permutantes. Enfim, essa é a última aula do Guia Jurídico. Espero que você tenha gostado, né? E acompanhe aí nosso canal para mais aulas e conteúdos educativos ajudando você, corretor.